No dia 29 de julho de 2019, o segundo maior massacre em um presídio da história do Brasil aconteceu em Altamira, no Pará. Depois do Carandiru, o Centro de Recuperação Regional de Altamira foi a unidade prisional que deixou mais vítimas depois de enfrentar uma rebelião. O massacre, encabeçado por organizações criminosas rivais, deixou um saldo de 58 pessoas mortas dentro do presídio. Muitas delas foram asfixiadas em meio ao incêndio provocado em células de containers. Outras foram decapitadas pelos prisioneiros. Além disso, 4 presos foram mortos durante o trajeto para a cidade de Marabá. Acompanhe com a gente mais essa terrível página do conflito entre organizações criminosas no Brasil. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente trouxe uma história recente para vocês que ocorreu em 2019, que é a história do massacre de Altamira. Apareceu muito na mídia, foi coberto pela imprensa nacional. A gente conseguiu observar várias questões aí dentro dessa história e a gente trouxe ela para vocês pra gente refletir junto aí e entender junto tudo que aconteceu. É meio complexo, mas eu acho que vocês vão curtir e a gente vai conseguir passar o recado. Antes disso, eu tenho que pedir para vocês o like de vocês, que se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso é necessário para que a gente possa crescer aqui na plataforma e que a gente consiga sustentar o nosso canal também. Sem mais delongas, Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, no dia 29 de julho de 2019, o Brasil se viu mais uma vez diante de um grande massacre. Na verdade, o segundo maior massacre dentro do presídio brasileiro. 58 detentos perderam a vida dentro do presídio de Altamira, no estado do Pará. Número que aumentou para 62 quando mais 4 detentos perderam a vida asfixiados dentro de uma viatura policial enquanto eram transportados para uma outra unidade prisional. Galera, esse número só foi menor que o massacre do Carandiru, quando em outubro de 1992, 111 detentos perderam a vida dentro do presídio, lá em São Paulo, que a gente já falou aqui para vocês. Tem vídeo sobre isso. Para entender o que aconteceu em Altamira, é importante a gente falar um pouco sobre o conflito entre organizações criminosas que vem acontecendo no norte e no nordeste do país e que se intensificou a partir de 2017. Hoje está um pouco menos, mas naquela época foi bastante. É importante também falarmos um pouco sobre a cidade de Altamira e como ela se tornou uma das cidades mais violentas do Brasil e ainda é. Galera, Altamira é uma grande cidade em extensão, localizada no sudoeste do Pará. A cidade viu um crescimento bastante desordenado de sua população com a construção de uma usina, chamada Usina de Belo Monte, que começou a ser feita a partir de 2010. Desde então, da construção de Belo Monte, Altamira viu a sua população aumentar desenfreadamente e mergulhou em uma onda de violência e conflitos, porque aumenta-se a população, cria-se uma desorganização urbana, a violência vem. Antes da construção de Belo Monte, os povos do Xingu, indígenas ou povos originais dali, viviam uma vida marcada pela pobreza, mas viviam em comunidades nas quais se ajudavam e conseguiam o mínimo necessário para sua sobrevivência. Mas com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que é enorme, lá no Rio Xingu, essas pessoas se viram expulsas de suas comunidades e a cidade de Altamira foi inchando cada vez mais. Com esse aumento da população, houve um aumento enorme da violência. Membros das organizações criminosas se misturaram à população e a criminalidade alcançou índices absurdos até para um país desigual e violento como o Brasil. Para vocês terem uma noção, entre 2000 e 2015, a taxa de homicídios de Altamira aumentou 1.110%. De acordo com o Atlas da Violência, feito pelo Instituto IPEA, Altamira é a segunda cidade com mais de 100 mil habitantes mais violenta do país. Ela só perde para Maracanaú, no Ceará. Em 2019, a taxa de homicídios da cidade era de 133,7 mortes por cada 100 mil habitantes. Para vocês entenderem o tamanho da violência que acontece por lá, no Rio de Janeiro, que a gente fala bastante, nessa mesma época que ocorreu o massacre de Altamira, a taxa no Rio de Janeiro era de 35,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Era 3 vezes a mais do que aconteceu em Altamira. Depois de entender a situação da cidade onde fica localizado o presídio, que foi palco desse massacre,
massacre, vamos falar um pouco sobre o contexto que levou a essa rebelião terrível. A região onde fica localizada Altamira, lá no Pará, pessoal, vivia em 2019 um verdadeiro conflito entre organizações criminosas. Se liga, a região amazônica ali no Pará é uma importante rota de tráfico de entorpecentes e por isso se tornou objeto de disputa entre facções criminosas. Essa rota começa na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e segue pelo Rio Solimões até Manaus e é o principal caminho para a entrada de pó no país naquela região. A gente chama de Rota Solimões. Vocês podem encontrar um pouco melhor, um pouco mais descrito essa rota no vídeo que a gente fez sobre a família do norte, que a gente vai deixar no card para vocês. E galera, com uma rota foda dessa, controlar a rota é a certeza de ter mais lucro com o comércio de entorpecentes e essa é a causa do conflito entre diferentes organizações criminosas ali. O massacre de Altamira foi fruto desse conflito. Membros do Comando Classe A, CCA, ligados ao primeiro comando de capital de São Paulo, se voltaram contra membros do CV, que é a principal organização criminosa do Rio de Janeiro. Eles aproveitaram a hora do café, quando as celas estavam abertas, para iniciar a ação. A rebelião resultou em celas em chamas, 41 detentos asfixiados, 16 decapitados e um corpo que não foi identificado por ter sido completamente carbonizado. Além disso, galera, como a gente já falou anteriormente, 4 detentos foram asfixiados dentro de uma viatura policial, enquanto eles eram transferidos para um outro presídio, a hora que estava desativando uma parte ali de Altamira. Depois que a situação foi contida dentro do presídio de Altamira, o governador do Pará determinou a transferência imediata de 46 detentos. O saldo do massacre de Altamira foram 62 vítimas e o imenso desespero das famílias dos detentos que tiveram que lidar com o descaso do poder público e o desespero diante da perda. Nossa, rapaziada, tinha um monte de foto e vídeo de mães chorando ali na porta da cadeia e tal. De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, que a gente vai deixar aqui também nos comentários aqui nos links, quase metade dos detentos que perderam a vida em Altamira ainda não havia sido condenados. A maioria deles era negro, tinha até 35 anos de idade e tinha sido detida por causa de crimes em que houve o uso de violência. Boa parte deles faziam parte de facção também. Ao falar sobre o que aconteceu no Centro de Recuperação Regional de Altamira, as autoridades de segurança pública são unânimes em dizer que foi uma tragédia anunciada. Havia conhecimento do poder público de que o conflito entre essas facções, organizações criminosas, vinha crescendo cada vez mais, tá ligado, tio? Além disso, as condições do presídio de Altamira eram extremamente precárias para se cumprir pena. No momento da rebelião, para vocês terem uma ideia, o centro ali, a cadeia, tinha 311 detentos que dividiam o espaço, um local preparado para 200 pessoas. A violência dentro do presídio ocupou as páginas dos principais jornais, não só do Brasil, mas do mundo também. Uma reportagem do Le Monde, jornal francês muito famoso, chamou atenção para o procedimento desumano de identificação dos mortos. Velho, segundo o jornal, as cabeças decapitadas foram colocadas em sacos plásticos, né, na frente do presídio, e os familiares tinham que ir lá abrir o saco e olhar para dentro para fazer a identificação dos corpos e da pessoa ali que tinha perdido a vida. Muita gente que estava ali em busca de notícia dos seus familiares vomitava abrir os sacos para reconhecer as vítimas, outros desmaiavam, tal, uma cena terrível. Segundo especialistas, o uso da decapitação tem um valor simbólico dentro dessas organizações criminosas. Ao cortar a cabeça de suas vítimas, os membros da organização dão um recado para os outros. Eles dizem assim, ó, quem tá assumindo o poder é a gente, cortamos a cabeça. Desde 2017, motins desse tipo estavam acontecendo em prisões que fazem parte dessa rota disputada por organizações criminosas, que é uma rota que jorra muito dinheiro e pó. No Rio Grande do Norte, galera, no Nordeste, no Amazonas, em Roraima, seja lá, estados do Norte ou do Nordeste, já tinham acontecido rebeliões semelhantes e as decapitações também fizeram parte da estratégia usada pelos criminosos para chocar. Para entender o tamanho desse conflito entre facções, rapaziada, vamos lembrar rapidamente aqui, tá? Pra gente contextualizar melhor como foram essas rebeliões que ocorreram devido ao conflito entre essas facções em 2017. No dia 1º de janeiro de 2017, o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus, foram mortos detentos ligados ao comando da capital. A rebelião foi encabeçada por presos ligados à família do Norte, que tem ligações com o CV, e durou 17 horas, deixando um saldo de 56 detentos
detentos sem vida, a maioria decapitados. No dia 6 de janeiro de 2017, a penitenciária agrícola de Monte Cristo, localizada em Boa Vista, Roraima, também foi palco desse conflito. Presos ligados ao primeiro comando da capital de São Paulo comandaram a rebelião que deixou 31 internos sem vida. A maioria também foi decapitada. Olha como é que o negócio foi acontecendo um atrás do outro, por vingança e por demonstração de poder. No dia 15 de janeiro de 2017, a penitenciária de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, enfrentou uma rebelião que durou 14 horas e deixou 27 presos decapitados. Galera, o que aconteceu em Altamira foi uma continuidade do conflito que já vinha tomando conta dos presídios do Norte e do Nordeste do Brasil em 2017, por treta pelo controle do tráfico ali internacional naquele local. Esse é um conflito encabeçado por membros de organizações criminosas ligadas ao CV e ao primeiro comando da capital, que são as duas mais poderosas do país. Na busca pelo domínio dos presídios do Norte e do Nordeste e dessa rota Solimões, essas organizações articulam rebeliões e chacinas com essas organizações menores. Então elas se alinham a essas organizações menores e patrocinam toda essa carneficina. E o sistema penitenciário marcado pela superlotação, pelo domínio de organizações criminosas e por condições desumanas, essas organizações disputam esse espaço e querem mostrar quem domina mais. E eles mostram quem domina mais através do derramamento de sangue. É uma questão de negócio, mas também é uma questão de sobreposição, de subjugação e de poder. Todos esses homens que perderam a vida dentro dos presídios brasileiros estavam sob tutela do Estado. Quase metade deles ainda não tinham tido alguma condenação na justiça, o que torna a situação ainda mais alarmante. Tá? No conflito entre essas organizações rivais, ainda deixa muito rastro por onde passa. Inclusive, depois dessa fita que aconteceu em Altamira, tem umas imagens de urubus ali esperando corpos. Ela foi desativada, mas é questão de tempo para que os massacres continuem acontecendo e as brigas dentro de presídios continuem acontecendo, porque as organizações criminosas só crescem. De acordo com o que a gente pesquisou, já existem 53 dessas facções funcionando hoje, atualmente, no nosso país, no momento que nós estamos fazendo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E vamos junto. Tamo junto, rapaziada. Falou, valeu.